Olá pessoal, eu me chamo Rafael Lavrado, eu trabalho no mercado financeiro, mas gosto muito de ensinar e de compartilhar conhecimento. O curso online tem várias vantagens, mas o único problema é que a gente não tem esse contato pessoal. Eu não conheço a sua história, você não conhece a minha história, mas para amenizar isso pelo menos, eu gravei uma versão resumida de uma palestra que eu já dei em várias faculdades no Brasil. Lembrando que não tem nada a ver com o material ou com o curso que você está assistindo, mas espero que de alguma forma contribua contigo e contribua com a sua carreira. Vou começar minha história lá da época do vestibular, não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer, mas gostava de matemática e meu pai é engenheiro, então em 2004 eu decidi cursar Engenharia Eletrônica e de Computação no FRJ. E foi aí que eu tomei a primeira decisão mais acertada da minha vida, que foi botar na minha cabeça que não importa o que eu estava fazendo, eu ia querer ser o melhor e me dedicar ao máximo nisso. Eu sei que parece um pouco um papo de coach, mas primeiro que eu não sou coach e depois que, pelo menos no meu caso, eu acho que essa postura deu muito certo. Na faculdade mesmo, eu passei horas e horas me estudando e dedicando e consegui me formar como o melhor aluno do curso. E lembra disso, quando você não tem muita coisa que mostrar no seu currículo, notas altas, o CR alto, pode gerar muitas oportunidades legais para você. Eu tive essa postura também no meu primeiro emprego. Eu trabalhei numa estação de esqui na Califórnia, eu era aqueles caras que ficavam tomando conta do teleférico, mas mesmo assim eu levei muito a sério o trabalho e fui eleito o melhor funcionário da temporada. O prêmio não foi nada demais, foi essa estrelinha para colocar no uniforme, mas já significou muito para mim. Então, voltando à faculdade, eu estava prestes a me formar, estava seguindo aquele caminho tradicional, eu ia ser efetivado na multinacional que eu estava trabalhando, ou mesmo até fazer um concurso para a Petrobras. Isso era em 2009, então o Petrobras estava bombando, cheio de vaga, e muito amigo meu seguiu por esse caminho. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha história. Eu tinha o mínimo plano de fazer um mestrado direto da faculdade, mas eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado no exterior. Era um projeto muito legal, eu ia fazer parte da primeira turma de uma universidade, e era um projeto também muito grandioso. A universidade estava investindo R$1 trilhão no projeto. E para ser selecionado para essa universidade, eu passei por uma seleção de alunos no mundo inteiro. Literalmente no mundo inteiro, porque foram mais de 60 nacionalidades na primeira turma. Então era tudo muito legal, mas tinha um pequeno problema. A localização dessa universidade. Ela ficava na Arábia Saudita, um dos países mais fechados e mais conservadores do mundo. E essa universidade ia se chamar KAUST, de King Abdullah University of Science and Technology, em homenagem ao rei do país que investiu nesse projeto. Não foi uma decisão fácil, mas decidi embarcar nesse projeto e eu passei 2 anos incríveis por lá. É claro que eu vou ter muita história para contar e por isso aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na vida, que foi lançar um livro. Eu lancei um livro chamado Arábia, onde eu conto essa história toda, e isso foi graças ao Ryan Santos. Hoje ele é famoso no Instagram, mas na época ele era muito focado em blog e em livros. E ele que botou a ideia de escrever um livro contando essa história. E para minha surpresa, além de escrever um livro, ele também foi muito bem aceito. Teve muitas boas avaliações lá na Amazon. Mas esse mestrado também me proporcionou a minha segunda experiência profissional nos Estados Unidos. A primeira foi lá na estação de esqui, mas a segunda eu fiz um summer job na IBM em Nova York. E com certeza foi uma experiência que agregou muito ao meu currículo. Mas aí voltei para a faculdade, me formei, muito orgulho de ter feito parte da primeira turma da KAUST. Meu nome para sempre vai estar na parede da universidade por causa disso. Mas hoje eu consigo enxergar que melhor que esse diploma bem bonito de mestre de engenharia elétrica foi o que essa experiência agregou para a minha vida. Abriu minha cabeça e me fez mudar muitos pensamentos que eu tinha. Que nem eu já falei, meu pensamento antes era trabalhar numa empresa grande, consolidada, uma multinacional ou até mesmo fazer um concurso público. Mas eu vi o quanto legal é você participar de um processo desde o início, crescer junto com o lugar, fazer parte da história do lugar. E aí, voltando do mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalhar no fundo de investimento que tinha acabado de começar. Antes, meu pensamento ia ser, um fundo tem só 10 pessoas, acabou de começar, muito arriscado, melhor ir para uma coisa mais segura. Mas eu resolvi embarcar nessa experiência. Era um fundo de investimento que se chama STK Capital. Eu entrei lá em 2011, foi a minha primeira experiência no mercado financeiro. E em 2012 eu já me tornei sócio desse fundo. Dentro do mercado financeiro eu segui uma área mais quantitativa, de você usar números e dados para auxílio à tomada de decisão. E nessa linha eu fiz o meu segundo mestrado, lá no IMPA, um mestrado profissional em métodos matemáticos aplicados a finanças. E foram 2 anos bem puxados. Não sei se você conhece o IMPA, mas é uma das instituições mais reconhecidas no Brasil e no mundo. Então foi bem complicado conciliar trabalho e estudo, mas eu consegui me formar em mais um mestrado. Então, se você não conhece o IMPA, sugiro dar uma pesquisada ou até mesmo visitar lá o campus, que é muito bonito, fica no meio da floresta no Rio de Janeiro.
Depois que eu terminei o mestrado, eu botei na minha cabeça que eu queria ter uma experiência de dar aula, pelo menos uma vez na vida, dar uma aula para uma turma. Mas foi aí que eu tive a ideia de mandar um e-mail para praticamente todas as universidades. Na minha cabeça, sinceramente, eu achei que ia chover resposta. Eu achei que as universidades iam gostar de ter alguém com a minha formação acadêmica e também com a minha experiência prática no mercado. Mas não foi isso que aconteceu. Eu praticamente fui ignorado por todas as universidades. E aí eu percebi uma coisa. Por mais que os alunos adoram ter aula com um professor que tem experiência real, experiência prática, as universidades não estão muito preocupadas com isso. Mas pelo menos eu recebi uma resposta e foi uma resposta muito boa para dar aula no MBA de Finanças do FRJ. Ia ser minha primeira experiência com professor e eu ia dar só 3 aulas, mas eu botei na minha cabeça que eu queria ser o melhor professor do mundo. Então, por exemplo, todo esse dinheiro que eu recebi para dar essa primeira aula, eu reinvesti 5 vezes mais num curso de oratória para melhorar as minhas técnicas de apresentação e a minha oratória em si. Então, essa primeira aula foi um sucesso e foi aí que eu descobri uma paixão paralela que eu tenho, que é dar aula e compartilhar conhecimento. Além do MBA da FRJ, eu dou várias aulas também na ProSeek, que é uma instituição que compartilha com o mesmo pensamento que eu tenho e valoriza muito a experiência prática dos professores. Mas fora essas aulas, eu também já dei várias palestras gratuitas em praticamente todas as universidades aqui no Rio de Janeiro e até num evento do TEDx. Aí um dia eu estava fazendo uma contagem e eu fiquei surpreso. Mesmo não sendo aquele professor clássico de universidade, eu já dei aula para mais de 1.000 alunos. Se for juntar essas palestras, esse número pode chegar a 3.000. Mas o que me deixa mais feliz mesmo é saber que eu já contribuí com a entrada de centenas de alunos no mercado financeiro. Mas que nem eu falei, isso sempre foi uma paixão paralela, a minha carreira mesmo é no mercado financeiro, mas eu gosto muito de dar aula e de compartilhar conhecimento. E aí em 2018, eu cheguei à conclusão que eu já atingi todos os meus objetivos profissionais na STK e eu decidi dar uma pausa na minha carreira. Meu plano era tirar um período sabático de 1, 2 meses para refrescar um pouco a cabeça e pensar num novo projeto. Mas não foi isso que aconteceu. Assim que eu saí lá do fundo de investimento, eu resolvi investir em um restaurante. Algo que eu nunca imaginei fazer na vida. Eu posso até me vender como um grande empreendedor, visionário, mas não foi muito isso que aconteceu. É uma longa história, mas eu conheci esses meus sócios, o Balbino, a esposa dele Fabiana, e o Pança, que dá nome ao lugar. E eu vi que são 3 pessoas muito humildes e trabalhadoras e estavam precisando de um investimento para abrir um restaurante. Foi um investimento relativamente pequeno, eu não ia me envolver muito teoricamente, e na minha cabeça, na pior das hipóteses, eu ia ter uma história para contar que um dia eu abri o restaurante. Mas conforme o tempo foi passando, eu vi que realmente tinha um potencial, e eu acabei me envolvendo mais nesse negócio. Ajudei a criar uma marca, consolidar uma marca, e o principal, levei o nosso negócio no programa Shark Tank Brasil. Algo que eu nunca imaginei fazer na minha vida também, aparecer na TV, mas a gente foi lá e apresentou a nossa ideia para os empreendedores do programa. A nossa participação está lá disponível no YouTube, tem mais de 1 milhão de visualizações, mas sinceramente eu não gosto muito de assistir. Isso porque eu tive o primeiro contato com os famosos haters da internet. Eu sabia que era um programa de TV, mas na prática você fica lá 1 hora no estúdio e vira 10 minutos de edição. Passou muita imagem que eu era o cara do mercado financeiro que não sabia nada de gestão de restaurantes, ou até pior, que eu estava explorando pessoas humildes para ganhar dinheiro. Mas valeu pelo menos a experiência de uma vez na vida, pelo menos participar de um programa de TV, mas que nem eu já falei, eu nunca tive o objetivo de ser um gestor de restaurante. Foi um investimento que eu fiz que eu acabei me envolvendo um pouco mais que o normal. Meu objetivo sempre foi ser um sócio investidor e um sócio estratégico e ajudar como eu podia. Eu, por exemplo, sem saber nada de Instagram, criei lá o Instagram da marca, estudei marketing digital e levei nosso Instagram para ser um dos Instagrams de restaurante com o maior número de seguidores do Rio de Janeiro. Mas, de fato, o sucesso todo do restaurante se deve muito também ao trabalho duro dos meus sócios. Foi a minha primeira experiência com economia real de verdade e o que me deixa muito feliz também é saber que a gente está ajudando muitas famílias. Olha a diferença de quando começou o Panças e para 1 ano depois, quantos funcionários a gente está empregando. Esse período semi-sabático também foi bom para tirar um outro projeto da gaveta, de lançar o meu curso de VBA para o mercado financeiro. Em 2016, eu lancei um blog chamado Ferramentas do Investidor, onde eu compartilho gratuitamente dicas de finanças e de Excel ligadas ao mercado financeiro. Mas eu sempre tive esse projeto de lançar esse curso de VBA. Até que um belo dia eu passei por essa sala e eu achei que era a sala perfeita para dar o curso. Eu paguei R$2.000, agendei o curso 2 semanas para frente, mas tinha um problema. Eu não tinha nem os alunos para essa turma e muito menos o conteúdo. Então nessas 2 semanas eu passei desenvolvendo o curso e tentando achar alunos e lancei essa primeira turma.
Depois fui lançando turma após turma e melhorando o método que eu criei. E melhorei também o cartaz de apresentação do curso. E até hoje eu dei aula para 214 alunos nesse curso. 213 aprovaram e um não aprovou. Para falar a verdade, até foi bom um não aprovar, porque ninguém ia acreditar que teve 100% de aprovação. Mas só assim então eu senti confortável em lançar a versão 100% online desse curso. Se chama agora VBA Expert e é o único curso meu que não é de graça ou num preço muito barato, porque realmente eu acho que é um conteúdo único e mesmo pro que é, ainda está muito barato. Mas mesmo assim, antes de querer lançar oficialmente online, eu fiz um período de teste onde quase 500 alunos se inscreveram e de novo eu consegui uma boa avaliação e agora sim eu estou confortável de deixar disponível para todo mundo. Mas já tinham se passado 5 meses desde que eu saí da STK e já estava na hora de voltar para o mercado financeiro. Foi aí que no início de 2019 eu fui apresentado a um projeto bem legal. Eu fui convidado para me tornar sócio e ajudar a fundar uma gestora quantitativa chamada Quantamental. Eu entrei nesse projeto no início de 2019 e a gente passou o ano todo estruturando a gestora, estruturando o fundo para finalmente lançar o nosso fundo de investimento no final do ano. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2020, os fundos começaram super bem, é onde eu estou no momento e onde eu espero ficar por muito tempo. Agora, para finalizar essa apresentação, vou só contar um pouco mais da minha vida pessoal, o que eu gosto de fazer, às vezes você se identifica também. Basicamente, eu tenho duas paixões, por esporte e por viagens. Já joguei muito futebol, mas chega um momento que a idade chega e você tem que trocar por um esporte de menos impacto. Eu troquei pelo futevôlei, um esporte que eu sou também completamente apaixonado, jogo 2, 3 vezes por semana. Mas o futebol, é claro, eu continuo assistindo e continuo torcendo muito. Esse dia aí, por exemplo, é um dos dias mais felizes da minha vida, onde eu pude ver ao vivo o meu time ser campeão da Libertadores. Essa foto aí eu peguei do vídeo oficial da Conmebol. Eu passo muito rápido, mas se você conseguir parar no minuto 4:17, você vai conseguir me ver lá. Agora, minha outra paixão também é viajar e conhecer o mundo. Eu sou completamente viciado nisso. E eu acho que essa paixão começou lá do tempo da Arábia. Isso porque eu fui para países que eu nunca imaginei que eu fosse um dia na vida. Fui para o Líbano, para a Jordânia, para o Chipre, até mesmo para a Síria eu cheguei aí. A partir daí, então, eu fiquei completamente viciado em viajar, conhecer novas culturas e conhecer novos lugares. Quando eu voltei para o Brasil, eu botei na cabeça que eu queria completar 50 países. E alcancei essa marca na Finlândia. Mas não tem nada especial nesse país, eu acho Helsinki uma das capitais mais chatas que eu já fui. Aí quando eu completei essa marca, eu botei na cabeça que eu queria conhecer 100 países. E mais uma vez fui correr atrás desse objetivo. E também, mais uma vez, atingi essa marca num país nada especial. Foi na Moldávia, um dos países mais pobres da Europa. É uma marca que eu tenho muito orgulho de ter alcançado, algo que eu fiz sem ser um nômade digital, sem largar tudo e viajar ao mundo. Eu fui fazendo aos poucos, conciliando trabalho e viagens, sempre muito corrido, mas sempre muito legal de conhecer esses lugares todos, essas culturas todas. Então, já respondendo uma pergunta que muita gente faz, se eu pudesse escolher os 10 países que eu gostei mais de viajar, seriam esses aí. Mas isso varia muito do estilo de cada pessoa. Eu gosto muito de praia, natureza, beleza natural. E também já respondendo outra pergunta muito típica, ainda tem muito país que eu quero conhecer. Eu acho que o mais famoso que eu ainda não conheci é a Austrália. Então é isso, essa é a minha história. Quero agradecer muito a sua atenção e espero que essa palestra e meus cursos contribuam muito para a sua carreira.